rapaz, para a conversação e eu não boto para gravar. Esqueço de gravar aqui às vezes. Uma vez, acho que teve umas 2 vezes. Você se ocupa de quê agora, Marcos? Eu estou, depois dos 65, rapaz, você já viu, eu estou pesquisando, estudando, né, investigando aqui os pensadores. Eu, É, nesse momento, assim, eu estou quase abandonando a TI, né? Estou praticando o hobby, né, que eu sempre tive, que é mexer com carros antigos, e acabei também, estou ganhando dinheiro com isso também. bom, E, por outro lado, assim, estou bastante aprofundando bastante os estudos, né? Um pouco na área filosófica, daí te descobri aí na internet pela Juliana, aham, e as coisas meio que casaram, né? Fui acompanhando suas publicações e tudo mais, e com bom, as suas publicações eu fui linkando com a área filosófica também, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Sempre aham. li desde jovem, então tô nesse ritmo também aí. E de repente te alcanço aí nos 65, já que estou indo para 63. Aí, ó. Que bom saber disso, né? Porque tem pouco tempo que eu comecei, tá, Marcos? Eu comecei em 2016, tem 7 anos só que eu estou nessa pesquisa, né? Terminei o mestrado em 2015, mas não entendia nada nem de psicanálise, nem de narcisismo. Comecei a estudar mesmo agora, recente. Não, excelente tua abordagem é muito boa. É mais ou menos quase um ano que eu te acompanho ali no Facebook, que é a publicação dos textos, né? Aham. E, assim, a tua linguagem é muito parecida com a minha forma de tanto de escrever quanto de entender as coisas, né? Acho que porque a gente vem lá É, do mesmo caminho aí, né? Escola porque técnica, tecnologia, área da lógica, né? Então, a gente caminha meio junto nesse tempo aí. e também vender carro, né? Comprar carro, vender carro, comprar essas coisas que o comércio obriga a ser psicológico, né? No comércio tem que ser psicológico, né? Meu pai falava Ah, assim: o sim. comércio é muito melindroso, meu filho. O comércio é muito melindroso porque se a pessoa se apaixona pela. Quando eu tinha uns 9, 10 anos de idade, meu pai tinha um comérciozinho, rapaz. Ele mandou um dia com uma caderneta e falou assim: vai na casa de cada um cobrar aí o que me deve, porque estão devendo e não pago, né? Aí eu fui em casa de cada um, o pessoal morando no mangue, assim, mal pra caramba. Cheguei de volta, fiz o relatório, né? O cara tinha nada em casa, um pedaço de linguiça pendurado lá na parede. Mas, situação muito difícil, né? Então, mas ele não tem nada a ver com isso, né? Tem a família para sustentar. Como é que você faz para viver nesse mundo assim dessa maneira? É bem complexo, viu? É muito complexo, ainda mais, né, nesse ramo aí, né? Nesse ramo do seu pai era bem complicado mesmo. Mercearia em bairro, né? Separar uma coisa da outra é muito difícil, né? É, Você tem a Copel não quer, a Copel, a Companhia de Energia Elétrica não quer saber no final do mês, né? Eles vão é, lá e se você não pagar, ela te corta, né? é. Então não tem muito o que fazer, né? Não, praticamente nada. Em 1982, eu estava com 24 anos, tinha conhecido a minha esposa, né, que era militante de movimento social, feminista e interessada em o sucesso da sociedade, né, assim, da... Boa noite, Ricardo. Aí eu, rapaz, fui candidato a deputado estadual pelo PT aqui em Vitória, em Guarapari, entrei pelo PT. No meu estilo, sempre de partir logo assim para
parte prática das coisas, né? Ficava um tempo na parte teórica também, lendo, igual estou fazendo aqui, mas também e como é que transforma isso em prática, né? Aí eu militei um tempão pelo PT, em 89, lá, quando o Lula perdeu para o Collor, devido àquele negócio da Miriam, né? Que ele tinha uma mulher, que um filho, botaram na televisão para chorar lá no Globo Repórter. Fizeram uma... É o jogo do empoderamento, que já existe desde a antiguidade. Lembro bem. Pois é, pensou, botaram a mulher do Lula lá, rapaz, uma mulher com um filho, né, resmungando, abandonou, um golpe de última hora que o Collor acabou ganhando. Ele estava embaixo e subiu. Depois de 2000, com essa entrada na psicanálise, eu acabei me tornando militante da psicanálise, né, trazendo alunos para a escola, estudante de psicanálise, interessado em salvar o mundo através do sintoma, tratamento psicológico, né, dava aula na escola. O Salvador. Salvador do mundo, né? Aí, rapaz, você vê onde que foi terminar isso? A descoberta de que nessa história toda tem o ego, né? Querendo ser vitorioso, nessa fantasia de ajudar os demais, ele quer se promover. Hoje está demais isso, né? Hoje está demais. Você sabe que tem uma história interessante. Eu tinha 17 anos e estava sendo fundada aí no Brasil uma igreja chamada Deus é Amor, pelo Davi Miranda, né? E o Davi Miranda ele tinha não dá nem para chamar de prédio, era uma meia aguinha, não sei se esse é o termo que vocês utilizam aí também, é uma casinha muito pequenininha de madeira, assim, próximo a um córrego aqui numa zona bem ruim aqui de Curitiba, apesar próximo do centro, mas muita favela, muita coisa em volta. E ele fundou lá, um negocinho pequenininho. E eu estudei com o filho dele, e o filho dele disse, vamos lá dar uma olhada, né? Aí fui umas 3, 4 vezes, né? Porque a gente jogava bola, então tinha um esporte envolvido, né? E ele, mas você fala muito bem, menino, você tinha que vir para cá. Ano que vem você completa 18 anos, a gente abre uma igreja para você. Isso lá nos primórdios, você imagina, né? Mas nunca foi para mim essas coisas, não. Esse caminho nunca deu muito certo para mim. Na outra situação foi a do Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, lá, que é dos Mormons, né? Então a gente jogava bola lá quando era um pouco antes dessa situação, acho que tinha uns 15, 16 anos, talvez um pouco menos. Aí também lá jogando bola, a gente era muito comportado, muito educado e tudo. E daí o missionário lá já veio e começou a convidar a gente. Não, vocês têm que vir para cá, porque temos que abrir mais. Eu digo, meu Deus, então, acho que eu tenho alguma coisa estampada na testa aí que eu não sei o que é. Mas nunca fui para esse lado, não teve, não é meu métier, não. Política, né? menos ainda, né? Eu trabalhei muitos anos com o pessoal da Assembleia Legislativa do Paraná, mas também não consegui ali, assim, me causava, inclusive, até hoje, a política me causa ânsia, né? Eu vi muita coisa lá dentro que a podridão é muito maior do que isso tudo que aparece hoje em dia, né? Hoje em dia tem bastante coisa exposta, né? Só a pessoa querer se informar, mas o que aparece aí, eu posso garantir, assim, que não é 5% do que acontece lá dentro. É muito pouco. Como é que pode, né? A gente tem... O Machado vai dizer, rapaz, que é do infantilismo, lá num conto chamado Relógio Parado, também rebatizou por Maria Cora, em 1906, mas o conto Relógio Parado é de 1898, um ano antes de Dom Casmurro. Nesse conto ele comenta que essa mania de heroísmo, também ele mostra isso no conto Um Incêndio. Mania de heroísmo, de querer ajudar, salvar o mundo e a necessidade que o ego da gente, né, precisa ter um... Boa noite, Guilherme. Obrigado por ter vindo hoje, especialmente, né, estudante aí da psicologia. Boa noite.
Boa O meu, noite. o meu, o meu ego termina com ista. Eu sempre fui muito egoísta. Eu, assim, não tenho muito essa tendência de querer ajudar o mundo. Assim, eu tenho até um... agora eu já tenho um pouco mais de facilidade de lidar com o ser humano, tanto que por isso fiquei na área tecnológica, né? E prefiro muito mais mexer com carro e com máquina do que com gente. Mas, assim, nesse momento, realmente, assim, nesse despertar dessa coisa de ler mais sobre filosofia e tudo mais, me interessou com relação à mente mesmo, né? Porque o ser humano em si, para mim, não é complexo, assim, é bem difícil de tratar com ele, né? Então, eu nunca tive essa ambição aí de ser salvador do mundo, não. Mas tem um pouquinho indireto, né? Assim, o herói, como você mesmo disse, como é que te vira uma cruz na testa? Como é que viu no Marcos um salvador do mundo, assim, querendo trazer ele para cá e para lá? Você acabava não indo, né? O Mas diferentão, indo ou não, a gente tem, né? É uma coisa estranha, né? Aqui, rapaz, a gente começou a estudar o Machado por uma filosofia do humanitismo, lá no livro do Narcisismo, porque surge o Quincas Borba em 1880 com Memórias Póstumas, e esse personagem depois ganha um livro com o título dele. E boa noite, Adriano, obrigado por ter vindo. E o título do livro se repete em 1891, com o personagem Quincas Borba, e o Machado, sempre muito esperto com a linguagem, ele faz com que o título do livro seja o nome do cachorro que, que o Rubião vai tomar conta, né? O Quincas Borba morre, o mesmo personagem de 1880, ele acaba morrendo, deixando uma fortuna para quem cuidava dele, que era o Rubião. O Rubião era professor, herdou essa fortuna. Opa! Boa noite, Lúcia. Obrigado por ter vindo. O Rubião, então, herda essa fortuna e tem boa vida pro resto da vida. Mas o Quincas Borba, que era o filósofo do Memórias Póstumas, dá uma missão para o Rubião, que é cuidar do cachorro dele, que também tem nome Quincas Borba. Que o Machado, meio sem vergonha, bota o nome do livro. Então, no fim das contas, a gente vê que a gente tem na mão um cachorro, né? Você está lendo um cachorro. Você leva para casa um livro, que o nome dele é um cachorro. Esse rolo da linguagem. Então, a gente começou lá e acabou depois entrando no mundo do Machado de Assis e descobrindo que nele tem uma coisa que o Machado não fez, que podia ter feito depois, que era um livro como tem os comentários do diretor naqueles DVD onde vem o filme e depois como que o diretor fez o filme. E o Machado não publicou esse livro. Se ele publicasse, ele destruía a literatura dele mesmo, né? Porque ele tinha escondido no meio da obra literária dele inteira um conjunto de conceitos que eram uns cuidados que ele tinha para não sair fora da linha. Então, a gente está aqui agora, depois dessa pesquisa no Machado, que surgiu esse livro, um acidente de percurso, né, essas coisas que acontecem, né, que você encontrou uma namorada ou encontrou um carro muito bom, que você ganhou muito dinheiro com ele, aí o Marcos hoje mexe com isso. Vim encontrar esse conto chamado Avatar, aqui no livro de histórias extraordinárias, li o conto, aí adquiri, acabei adquirindo aqui os livrinhos, um deles é esse aqui, tá? Dá para ver aí, né? é o kit, né? A Morta Apaixonada.
Não li ainda, eu comecei a ler agora, o prefácio diz que é sobre os vampiros. Também chegou aqui o Avatar, uma edição de 1957, não tem outra não, só tem essa. Achei lindo o livro. É. Esse Avatar, qual lindo que você achou lindo? Esse aqui? O Avatar, ele todo velho, olha. Não, o Esse aqui. Avatar. Ah, tá, o outro, né? Carinha de livro velho. É. Então, encontrando esse Avatar, começamos a mergulhar no mundo do Théophile Gautier, tá? Eu estou achando que nós vamos descobrir novidade aqui, igual descobrimos em Freud, igual descobrimos em Machado de Assis. Estou suspeitando porque ele tem um conto aqui muito, assim, quem leu até o fim, né? Começar a ler os capítulos. O único que tem até agora disponível na internet é esse de 1856, um português da época. Aqui, quem leu o conto até o fim deve ter percebido que tem uma psicanálise, né? Tem um médico, tá? Tem um médico que acompanha o doente, que quer morrer, né? Está com uma ferida na alma, uma ferida no espírito, que é a mesma ferida que leva o paciente aí ao Freud. Mas não que o Freud tivesse percebido isso. Quem percebeu que uma ferida no espírito leva à morte foi o Machado de Assis, né? E começou com a ferida na imagem, que é o narcisismo. O Freud só foi descobrir que a ferida na imagem pode matar a pessoa lá em 1914, então, quando ele ia perdendo para o Jung a psicanálise. Então, o Théophile Gautier, ele vê um homem que não consegue uma mulher linda, porque já estava casado, e vamos ler o conto, né? Não havia quem pudesse compreender a moléstia de que lentamente se finava Otávio de Savilly. Ia terminando, né? Se finava. Não ia para a cama e continuava no seu modo ordinário de vida. Ninguém lhe ouvia uma queixa. Eu estou com um filho aqui assim, tá? Isso aqui não é coisa fora da realidade, não. Estou com um rapaz de 25 anos que teve um problema psicológico enorme aqui com uma namoradinha, abandonou o interesse por mulher, tá? Diferente, mas é parecido, né? Não ia para a cama e continuava no seu modo ordinário de vida, ninguém lhe ouvia uma queixa e, no entanto, ia morrendo a olhos vistos. As investigações médicas exigidas pela solicitude de parentes e amigos, tá vendo? Parentes, amigo, pai, a mãe, né? Não descobriam precisamente um sofrimento qualquer e a ciência não encontrava nele sintoma algum assustador. Ao auscultar-lhe o peito, o som correspondia aos melhores desejos, e o fino ouvido de Esculápio mal surpreendia um bater mais lento ou mais precipitado. Fino ouvido de Esculápio é mencionado aqui, né, com referência ao Sócrates, lá naquele galo, né? A gente vai ver que esse Théophile Gautier é muito culto, então ele cita demais aqui todo mundo. Mal surpreendia. Não tossia, não tinha febre, mas o que é certo é que a vida lhe fugia por uma dessas fendas invisíveis que existem no homem, segundo afirma Terêncio, né? Eu também não conheço Terêncio, tá vendo? Algumas vezes, uma síncope imprevista tornava-o pálido e frio como mármore. Durante 1 ou 2 minutos, podê-lo-iam tomar por morto. Depois, a pêndula, detida por um dedo misterioso, livre do obstáculo, recomeçava seu movimento e Otávio parecia despertar de um sonho. O Adelmo, ele faz como o Machado, né? Que o Machado vai mostrando a cultura, né? Dele, né? Durante a obra, e ele também, né? Vai mostrando. Pelas citações, né? Através da narrativa, ele vai mostrando, é bom e bem lembrado, porque ele não conceitua, ele mostra, né? Aconselharam banhos, porém, as ninfas termais, nada adiantavam. Uma viagem a Nápoles não produziu melhor resultado. Esse belo sol, tão preconizado, pareceu-lhe negro, como a da gravura de Alberto Dürer. Tá vendo? Pintor alemão que pintou melancolia, né? O morcego que traz escrita na asa a palavra melancolia.
com o dorso empoeirado, turbava o puro azul do firmamento e voejava entre ele e a luz. Sentiu-se de gelo no cais de margelina, onde os lazarones seminus cosem-se por gosto e dão à pele a cor do bronze. Por tudo isto, voltara ao seu pequeno aposento da Rua de São Lázaro, a rua em Paris, né? De novo, tomara, ao menos na aparência, os hábitos antigos que ele tinha antes desse episódio. Era este aposento mobiliado tão confortavelmente como pode ser um quarto de rapaz. Morava só ele, né? Como, porém, o interior de sua casa vai tomando aos poucos a fisiogonomia, e porventura o pensamento de quem o habita, então a casa tem a forma de quem mora nela. O aposento de Otávio foi pouco a pouco definhando. O damasco das cortinas empalidecera e deixava apenas filtrar uma claridade ensombrada. Os magníficos ramalhetes de peônia murchavam no fundo menos alvo do tapete. O ouro das molduras de algumas aquarelas e esboços de mestres haviam lentamente adquirido uma cor avermelhada graças à ação implacável da poeira. O próprio fogo da lareira ia se apagando como por desânimo e mal se erguia tênue fume do meio das cinzas. O velho relógio de bule incrustado de cobre, com filetes verdes, abafava o ruído de seu tic-tac e o suor das horas, lânguido e arrastado, falava baixo como é de estilo na câmara de um doente, no quarto do doente. As portas fechavam-se em silêncio e os passos de escassos visitantes amorteciam-lhe no corredor tapeçado. O riso detinha-se por si mesmo ao penetrar nestas câmaras silenciosas, tristes e soturnas, e em que, entretanto, nada faltava do luxo moderno. Aqui ele vai falar do João, né? Ele tem um criado. João, que é o criado de Otávio, aí se escoava como uma sombra, espanador embaixo do braço e bandeja na mão, porque, a seu turno abalado pela melancolia do lugar, acabara por perder a natural loquacidade. Ficar falando, né? Acabou virando mais um silencioso. Na parede estavam suspensos em troféus floretes, máscaras e luvas. Era, porém, fácil de ver que de há muito lhes não tocavam. Não tocava nada disso. Os livros, tudo cheio de poeira, né? Livros tirados da estante e atirados com indiferença sobre todos os móveis indicavam que Octávio intentara, com uma sorte de leitura maquinal, uma máquina, né? Fazer calar uma ideia fixa, que é essa ideia fixa que ele quer fazer calar e da qual ele adoece, né? Uma carta principiada, cujo papel amarelecera, parecia há meses esperar que a terminassem, e ali, bem à mostra, no meio da secretária, era como uma muda queixa. Uma carta seria uma queixa muda, né? Uma reclamação. Quais são as suas queixas, hein? E o psicólogo pergunta sempre ao paciente, né? Muda queixa. Apesar de habitado, o aposento parecia deserto. A vida, por certo, daí se ausentara. Ao entrar, recebia-se no rosto esse ar úmido e gélido que sai dos túmulos ao abri-los. A gente vai vendo também como é que é a narrativa da época, né? A narrativa daquele momento, 1856. A gente tem muitos aqui em Guy de Maupassant, né? Abriu um sarcófago, né? A múmia. Tem coisas remanescentes do Egito aqui, assim. Nesta lúgubre morada, né? Associa uma lúgubre morada, que é o quarto dele, com um túmulo, né? Ele morava num túmulo, então. Nesta lúgubre morada, que jamais vira a ponta de uma botina de mulher, tá? Interessante, né? Morada lúgubre, e não tinha visto, então, uma mulher. E a mulher traz o colorido, né? Aquela confusão toda que a mulher traz na vida do homem, preenche de tal maneira que, nesta lúgubre morada que jamais vira a ponta de uma botina de mulher, Otávio achava-se mais a gosto do que em outra parte. É que lhe assentavam esse silêncio, essa tristeza, esse isolamento, o tumultuar da vida incomodava-o, posto que às vezes se esforçasse para nele tomar parte, mas voltava mais cabisbaixo dos bailes mascarados, então ele tinha interesse em participar daqueles movimentos, mas não conseguia, né? Voltava sempre
das partidas ou das ceias, aqui eu arrastava os amigos. Queria morrer, né? Ele vai dizer que queria morrer. Já não lutava contra essa dor misteriosa e deixava que corressem os dias com a indiferença de quem não contava com os dias de amanhã. Não formava nenhum projeto por não acreditar mais no futuro e tacitamente tinha enviado a Deus o seu pedido de demissão da vida. Théophile Gautier, ele vai mostrar assim, expressões lindas que tinha o Machado, que chama também de ponto de admiração. Né? A gente encontrou em Machado, o Machado ele nomeou isso. Tá? Essas metáforas aqui, né, Márcia? Essas metáforas aqui, que são aquelas chamadas de linguagem, o Machado deu um nome. Só que esse nome fica escondido no meio da obra, né? Mas ele chamou de ponto de admiração. É interessante também observar, né, a diferença do modo, né, que Machado escreve, é que ele narra, né, toda o ambiente, né? E Machado não tinha isso, né? Eu que me lembro, eu acho que 1 ou 2 contos que ele fala. Mais ou menos, de vez em quando tinha. Tinha também muito no Rubião lá. Mas assim, pouca coisa, assim, não tão detalhado quanto ele, né? Não, Mas aqui... Porque no caso do Machado tinha uma questão do olhar do personagem nas coisas, né? Ele tem uma questão mais de descrever todo o ambiente, né? Algumas vezes, né? Agora, Juliana, vê só, Márcia, o Machado dá nome, tá? O importante é isso. E ninguém viu, tá? Deu nome e ninguém viu. Esse era o ponto de admiração da Camila. Esse era o ponto de admiração lá que é a exclamação, né? Um ponto de exclamação. Tacitamente tinha enviado a Deus o seu pedido de demissão da vida, né? Deus, gentileza, podia me demitir do meu emprego, que é trabalhar como viver, né? A vida é um trabalho, né? Me demite dessa função que eu quero ir embora para casa, para o cemitério, né? Quando passa num momento desse, o Machado fala assim, ponto de admiração. Só que ninguém viu, né? Que era aquela frase criativa do autor, uma metáfora que traduz uma experiência que se tornam aqueles dizeres que se repetem, assim, tipo Matelar de Nietzsche, aforismo de Freud. Onde isso era, o eu deve advir. Essas frases que o Freud inventou, que a gente acaba lendo toda hora, né? O eu não é senhor de sua morada. Então, continuando, não formava nenhum projeto por não acreditar no futuro, tacitamente tinha enviado a Deus seu pedido de demissão da vida, né? Deus, me manda embora da vida, vai. Esperando que fosse o pedido deferido, né? Naquele método. E, no entanto, se está supondo um rosto magro e abatido, uma cor macilenta, corpo debilitado, grande estrago na aparência, você se engana. Quando muito, notar-se-iam pequenas olheiras sob as pálpebras, alguns pontos amarelados em volta da órbita e uma ligeira depressão nas fontes, sulcadas por veias azuis. O olhar já não era espelho da alma, ó. Olhar espelho da alma é uma frase que o Machado vai usar demais, tá? Não como olhar, mas a palavra, né? O falar, o que eu digo, representa o que eu penso, que tem na mente, né? As palavras, ou o tom olhar, espelham o que você sente por dentro. E bem se via que a vontade, a esperança e o desejo não brilhavam nele, tá? Sem brilho nos olhos, né? No rosto juvenil, este olhar amortecido formava singular contraste e produzia efeito mais doloroso que a afeição descarnada após longo sofrimento, que se alguém tiver um sofrimento físico, aparece no corpo, né? E na alma não aparece tanto, né? Longo sofrimento, que serviço de moldura 2 olhos acesos ao redor da... Otávio foram, antes de definhar, o que se chama um dandy, né? Ele vai dizer um dandy, um lindo rapaz, e ainda era agora. Eram esses casos que eles mandavam para o Freud, né? Espessos cabelos negros em bastos anéis caíam sedosos e luzidios a cada lado da fronte. Olhos rasgados, aveludados, azul escuros, orlados de pestanas curvas, incendiam-se, às vezes, no lampejo de ternura.
No sossego, e quando nenhuma paixão os acendia, notava-se-lhes essa plácida quietude que possui os olhos dos filhos do Oriente, quando à porta de um café de Esmirna ou de Constantinopla fazem o kef, depois de haver fumado seu narguilé, um cigarro, um charuto, né? Nunca sua pele fora rosada, antes se assimilhava a essa tez meridional e amorenada, que só a muita luz produz devido efeito. Tinha a mão fina e delicada, pé esguio, ressaltado no peito do pé. Então tinha a mão fina e delicada, pé esguio e alguma coisa. Sabia vestir-se sem preceder a moda, sem vir antes dela, nem seguir a moda de muito longe, mais ou menos meio termo, possuindo o raro talento de fazer sobressair seus dotes naturais, não tendo pretensões a dandy, né? Ou a gentleman rider, cavaleiro, né? Se apresentasse no Jockey Club, não seria o certo recusado. Como era possível que jovem, belo, rico, com tantas razões para ser feliz, este moço desfinhasse por tal forma? Tá vendo? Tá? Quem vai curar um homem desse, né? E dizer que Otávio estava blasé, gasto, embotado, que os romances em voga lhe haviam turvado o cérebro, então foi porque ele leu. Com as suas ideias pestilenciais, que era um séptico, que de sua mocidade e sua fortuna esbanjadas em loucas orgias, apenas lhe restavam dívidas, engano rematado. Ele tinha tudo organizadinho, mas não conseguia. Pouco assíduo e frequentador dos prazeres, Otávio não os pudera aborrecer. Não era nem esplenético, nem a espinha da melancolia, nem romanesco, nem ateu, nem libertino, nem dissipador, não era nada disso. Tá? Podia ser maconheiro, podia ser cachaceiro, podia ser mulherengo, podia ser dissipador, infortúnio em jogos de cartas e baralho, podia ser, mas não era nada disso. Até então passaram a vida em estudos e distrações, como passam os outros moços. Pode ser o diretor, como é que chama? O escritor falando dele mesmo, né? Eu sou isso aqui, né? Que mais ou menos é isso, que lá atrás falou as palavras ou o olhar são os olhos da alma, né? O próprio escritor está se retratando no livro, né? Pensar assim. Até então, passar a vida em estudos e distrações, que é o que ele faz, né? O Théophile Gautier é muito culto, né? Como passam os outros moços. Sentava-se de manhã nos bancos da Sorbofina, à noite montava guarda nas escadas da ópera, ficava por ali observando, né? Para ver despenhar-se a cascata dos toaletes. Não tinha mulher de mármore, nem duquesa e gastava as rendas sem que suas fantasias lhe fossem desfalcar o capital. A prova é que estimava o seu notário. Tá vendo? O tabelião, né? Percebia que ele não punha tudo a perder. Era rapaz metido consigo e tão incapaz de atirar-se aos gelos de Manfredo, que deve ser uma referência a alguma obra aqui, né? Como de avivar o braseiro de Escúrcia, outra obra, né? Quanto à causa do singular estado em que se achava e que dava tratos à ciência, preocupava então aos médicos, né? Da faculdade, não ousamos dizê-la, por tal forma é coisa inverossímil em Paris, no século XIX, 1800, né? E confiamos ao nosso próprio herói o cuidado de manifestá-la. Os médicos, como os médicos, não entendiam de moléstia tão singular. Que doença é essa, né? Porque não se tratou ainda de dissecar uma alma, tá vendo? Não se tratou de dissecar uma alma nas mesas de melancolia. Quem vai fazer isso é o Freud, né? Essa frase me chamou a atenção. Uma frase forte, né, Márcia? Dissecar a alma. É. Quer dizer, se você souber que a vida exige você dissecar a alma na mesa de anatomia, o médico, filho da Márcia, não tinha talvez falecido por um surto, assim, ia conseguir negociar com todo mundo, né? Supondo isso, tá? Se tivesse esse conhecimento da alma humana, como menciona o Théophile Gautier aqui a respeito da medicina, né?
Ou um amigo meu não teria explodido o apartamento, minha cunhada morrida, etc. Não houve remédio senão recorrer, em último apelo, a um célebre doutor que voltava da Índia depois de lá ter estado por muito tempo e que passava por autor de curas miraculosas. Ó, ó o Freud aqui. Lá em Viena, todo mundo que aparecia doente, que ninguém sabia o que era, mandava para o Freud. Tá? Ninguém consegue cuidar desse caso do homem dos ratos, tá? Procura um doido aqui que tem em Viena que disse que é problema psicológico. Doutor Sigmund Freud. Curas miraculosas. Otávio, com receio de encontrar uma perspicácia em alto grau, capaz de penetrar o seu segredo, ó. Não quer revelar a intimidade, né? Otávio parecia temer a visita do médico e só as Isso é que o Freud vai chamar depois de uma dificuldade no caminho da psicanálise, né? O paciente também ele tem medo de denunciar-se ao médico, né? Ele esconde, assim. Não vou falar tudo, né? Então ele tinha medo de encontrar alguém perspicaz, capaz de penetrar o seu segredo, parecia temer a visita do médico e só as reiteradas instâncias de sua mãe, meu filho, você precisa ir, tá? Conseguiram que ele consentisse em que se chamasse Baltazar Charbonneau. Quando o doutor entrou, Otávio estava reclinado em um divã. Olha o divã aqui. Tá vendo, Marcos? Tem um divã, tem tudo aqui do Freud. Quando o doutor entrou, Otávio estava reclinado em um divã. Uma almofada amparava-lhe a cabeça, noutra apoiava o cotovelo, terceira cobria-lhe os pés, uma gandura envolvia-lhe em suas dobras finas e macias, lia, ou melhor, tinha na mão um livro, pois que os olhos, parados e fixos em uma página, não liam nada. Tinha as faces pálidas, mas, como já dissemos, não indicavam sensível alteração. Um observador superficial não enxergara perigo algum no moço enfermo, junto do qual, sobre um criado mudo, havia uma caixa de charutos em vez de garrafas, frascos, poções, tisanas e outros produtos da farmacopeia exigidas para o caso dele, né? O rosto sereno, posto que um tanto abatido, quase nada perdera de sua gentileza e, exceção feita da atonia, né, sem tom, profunda e do incurável amortecimento do olhar, então não tinha atonia, não tinha tonalidade, né? Otávio parecia fruir sofrível saúde, só. Aquele cara que anda pela casa cabisbaixo, taciturno. O que você tem, meu filho? Ah, pai, não me enche o saco. Por mais diferente que fosse Otávio, o aspecto singular do doutor impressionou o Otávio, né? Baltazar Charbonneau tinha áreas de personagem escapado de um conto de Hoffmann. Olha só. Parece que o Hoffmann era, então, o autor lido por esses homens, que o Machado também lia muito, né? Passeando à luz da realidade, né, o médico pasma de ver esta criação extravagante. A cara, extremamente trigueira, era devorada por um crânio enorme que a queda dos cabelos tornava ainda mais vasto e espaçoso. Este crânio nu, luzente como um marfim, esse crânio conservou a cor clara, enquanto que o rosto, exposto há mais tempo à ação dos raios do sol, revestira, graças às superposições das camadas tisnadoras, um todo de árvore velha ou retrato esfumaçado. Adelmo, o corpo fala, né? O corpo Bom, fala. é o corpo. Interessante, né? O corpo falar, assim, denuncia o médico. As ligeiras ondulações, reentrâncias e saliências dos ossos eram tão vigorosamente acentuadas que a pouquíssima carne que os cobria disseia, ao ver as suas 1000 rugas de pergaminho velho, uma pele apenas umedecida com que se houvesse coberto uma caveira. Os raros cabelos alvadios... Aqui tem um personagem no conto, um filme chamado... Quem já viu esse filme? O Gabinete do Dr. Caligari. Eram os médicos dessa época, né? Aquele médico, assim, todo... parecia um mágico. Os raros cabelos alvadios que ainda possuem na cabeça, divididos em 3 míseras seções, 2 das quais plantadas sobre as orelhas e a terceira saindo da nuca para morrer quase na testa, abriam saudades dos seus mais ridículos penteados das antigas e modernas eras e coroavam de modo grotesco esta fisionomia
de quebra-nozes. Mas o que no doutor punha em torturas, a atenção era os olhos. Vai chamar a atenção para o olho aqui, tá? Ele era um senhor velho. Sim, Márcio. Foi sem querer aqui mas o Machado também, ele tinha muito essa coisa de falar dos olhos, né? Aqui ele vai chamar a atenção dos olhos aqui. É que esse homem tinha um olho de criança, tá? Me despertou muita curiosidade, assim. Um senhor de idade com um olhinho de águia, né? Mas o que no doutor punha em torturas, a atenção era os olhos. Vou colocar em tortura a atenção. No meio desse, tem aquele olhar, assim, que você entra num lugar, que você vê alguém te olhando com o olho, assim, que você se incomoda, né? Aquele olhar. No meio, porque o olhar é para ver a alma, né? Onde as fadigas da ciência e da vida estavam estampadas em sulcos profundos, em radiantes pés de galinha, em rugas mais unidas que as folhas de um volume não lido, brilhavam duas pupilas de um azul de turquesa, de tal limpidez, frescura e mocidade, que não fora fácil conceber. Essas estrelas azuis luziam no fundo de órbitas amareladas e de membranas concêntricas, cujos circuitos esbranquiçados recordavam vagamente as penas dispostas como auréola à roda da pupila nictalope de corujas e mochos. Jurar-se que, por alguma arte da magia, sabida dos brahmanes e dos pânditas, o doutor roubara olhos de uma criança, ó. Você pegar o olhinho do menininho de 5 anos, assim, de 10 anos, e os encaixar na sua cara de cadáver. No velho, o olhar tinha 20 anos. No moço, tinha 60. Tá vendo? O traje era o traje clássico do médico. Casaca e calças de fazenda preta, colete de seda da mesma cor e na camisa um soberbo brilhante, presente de algum rajá ou de algum nababo. Adriano, quando ele fala desse olhar, né? Porque o Otávio, ele estava assim, né? Desistindo da vida, né? E o médico tinha a impressão que dá é que ele tinha essa vontade de imortalidade, né? Que tem todo mundo, mas ele tinha um desejo grande de imortalidade. E então ele tinha essa vivacidade, sabe? Assim, pela diferença dos olhares, né? Eu achei essa analogia aí. Tem essa. Mas tem também aquela ideia que eu pensei, a curiosidade do médico, assim, olhar dentro da alma esse paciente é o que interessava o Baltazar. Ele queria ler mas esse olhar do paciente não era um olhar de criança, né? Seria de curiosidade, Márcio. Também é criança e curiosa, né? Aquela curiosidade do cientista, né? Como você falou, chegar à imortalidade, descobrir a novidade. Ok, vovó, que eu descobri. Que é o infantilismo que tem no adulto, né? O narcisismo do Freud, do Machado, né? O menino é o pai do homem, essas coisas. Quer dizer, ele tinha o desejo de descobrir, né? Dá até a impressão de que, assim, como ele tinha o desejo de descobrir para ele, né? Ele queria pesquisar no outro, porque tinha os pacientes que chamavam a atenção dele, né? Outros ele achava que devia morrer, né? Mas, assim... O que esse homem tem na alma? O traje era igual, por exemplo, a pessoa, né, que está complicada, que quer se entender, que questiona, né? Quer fazer psicologia, né? Então, assim, é isso aí, parece que ele queria buscar isso. Agora, veja bem. Vou tentar ver aqui. O traje era o traje clássico do médico, casaco e calças de fazenda preta, colete de seda da mesma cor, e na camisa um soberbo brilhante, presente de algum rajá ou de algum nababo, mas toda esta roupa flutuava como se estivera dependurada de um cabide
e desenhava grandes pregas perpendiculares que os fêmures e as tíbias do doutor quebravam em ângulos agudos quando ele sentava-se. Para produzir esta magreza fenomenal, não bastou, por certo, só o devorador da Índia. É que Baltazar Charbonneau se submetera com algum fito de iniciação, aos longos jejuns dos faquires e conservara-se na pele de gazela junto com dos iogues entre os 4 braseiros ardentes. Esta perda de substância não acusava, porém, nenhum enfraquecimento. Porque aqui na época do Théophile Gautier, que era um pouco antes do Freud, um pouco antes do Machado também, supunha-se que essa capacidade de suportar a dor, o sofrimento e ter uma alma espirituosa demais está ligado aqui a esses yogis, né? E que os faquires que suportavam uma coisa fantástica, ele vai dizer, né? Esta perda de substância não acusava nenhum enfraquecimento. Ligamentos sólidos destendidos nas mãos, como cordas no braço de uma rabeca, uniam-se entre si os ossos descarnados de falanges e os deixavam mover-se sem muito. Então ele era como se fosse aqueles yogis hindus. O doutor sentou-se na cadeira que Otávio designara com a mão ao lado do divã, quebrando-se em zigue-zague como uma escala que se fecha e com movimentos que indicavam o hábito inveterado de sentar-se no chão, cruzando as pernas. Assim colocado, Charbonneau dava costas à luz que batia da chapa no rosto do seu doente, o que favorecia o exame, sendo a posição predileta dos observadores mais propensos a ver do que a serem vistos. Tá vendo? Posto que o rosto do médico estivesse... Não dá a impressão assim que ele fazia um certo teatro para dar uma impressionada, não? Bom, aí você está trazendo para um modo de leitura assim, meio que para baixo. Agora, vou falar assim, o que eu estou vendo aqui, né? É que ele está... Porque também esse Théophile Gautier é muito lido pelos espíritas. Tá? Ele vai fazer uma reencarnação aqui, uma troca de alma. Que seria assim, como é que eu faço para não morrer? Como é que eu faço para manter a jovialidade? Aonde que eu encontro o espírito da vida? Onde é que eu faço para não envelhecer? Ou que a minha velhice não apareça? Como é que eu faço para manter a jovialidade? A ser longevo, né? Morrer o mais tarde possível. Tudo isso é interesse da medicina até hoje, né? Estão tentando encontrar esse elixir da vida que aumenta a longevidade. E parece que esses homens lá da Índia, né, tem gente que diz que os yogis vivem muitos anos, né, porque eles se desprendem da vontade de ficar rico, de ter coisas materiais, né. Mas ele está associando um saber milenar, né, vindo da Índia, também dos antigos, com essa morte devido ao que vai ter o Otávio, né, que é uma paixão efêmera, né, que pode levar à morte. Posto que o rosto do médico estivesse na sombra e que o alto do seu crânio, luzidio e redondo, como uma gigante ovo de ema, intercepta apenas a mensagem de rádio-luz, Otávio distinguia os cintiladas singulares pupilas azuis. Então, Otávio observava o olhar dele, tá? Isso que é importante. Que pareciam dotadas de luz própria, ó. É como se fosse uma lanterna, né? Quer ver o fundo da minha alma, que é o que ele tinha medo lá atrás, né? Que ele não queria... Tinha medo que fosse visto, assim... A vergonha, né? Morrer porque ele estava apaixonado por uma mulher que era casada é uma vergonha, né? Como os corpos fluorescentes despediam raios agudos e tão penetrantes que bem de frente o doente percebia com esse abalo de excitação e calor que produz o emético. Está bom, meu amigo, disse o doutor depois de um momento de silêncio, durante o qual o silêncio pareceu resumir os indícios colhidos na sua rápida inspeção, tá? Ó, deu uma olhadinha, já viu tudo, né? Já vejo que não se trata aqui de um caso ordinário de patologia. Não é uma dessas moléstias conhecidas de sintomas certos e sabidos, ó, que o médico cura quando não piora. Depois de havermos conversado alguns minutos, não lhe pedirei um pedaço de papel para nele traçar uma receita anônima do formulário, onde por baixo vá garatujar, fazer um escrito, uma assinatura hieroglífica e que o seu criado, João, né, tenha de levar à botica do canto, comprar um remédio. Não. Otávio sorriu apenas como para agradecer a Charbonneau ter dispensado de tomar remédios inúteis e fastidiosos. Eu sabia que não tinha doença nenhuma, né? Era doença da alma, né?
Mas, continuou o doutor, não se vá alegrando com tamanha pressa. Se não tem hipertrofia do coração, músculos pulmonares, tubérculos pulmonares, amolecimento da medula espinhal, se você não tem nada sério, né? Derramamento seroso no cérebro, febre tifoide ou nervosa, não se segue que esteja de perfeita saúde. Me dá aqui a sua mão. Julgando que Charbonneau ia tomar-lhe o pulso, esperando já ver o de relógio na mão, então ia tomar então o pulso, né, para ver se está batendo cardíaco, né, o batimento cardíaco. Otávio regaçou a manga de sua gandoura, descobriu o pulso e estendeu-o maquinalmente para o doutor, sem procurar com o polegar essa pulsação rápida ou lenta que indica no homem se está ou não desconcertado do relógio da vida. Ó, outra frase bonita aqui, que diz respeito a um ponto de admiração, né? O coração indica o relógio da vida, né? Tá? Charbonneau tomou na mão ressecada, cujos dedos ossudos pareciam unhas de caranguejo, a mão delicada, fina e macia do moço. Apalpou-a, a mão, apertou essa mão, cerrou-a como se quisera pôr-se em comunicação magnética com o objeto de suas investigações. Então, o homem era o objeto que estava sendo investigado por Charbonneau, tá? Otávio, bem que não acreditasse na medicina, não podia furtar-se a certa emoção ou ânsia, pois parecia-lhe que o doutor se identificava com a sua alma, ó. O doutor identificado com a alma, por meio dessa pressão. Ele quer escutar a alma. E o sangue sumira-se-lhe completamente das faces. A pergunta é assim, o que é a vida, né? Como é que essa vida está indo embora do corpo, né? Como é que eu devolvo a vida para o corpo? Meu amigo, disse o médico largando-lhe a mão, o seu estado é mais grave do que pensa. E a ciência, ao menos a ciência da velha rotina europeia, nada pode fazer. O senhor não tem mais vontade de viver, ó. E sua alma desliga-se insensivelmente do corpo. Tem que costurar a alma no corpo, né? Tá? Pegar uma linha, uma agulha, né? Não sofre de hipocondria, de lipomania ou tendência melancólica para o suicídio, não é nada disso. Com o senhor dá-se um caso raro e curioso, porque podia, se eu não obstasse, fizesse objeção, morrer sem a menor lesão. Ele morreu de quem? Ninguém sabe. Quer interior ou exteriormente, se chegasse a conhecer. Já era tempo de chamar-me por isso que o espírito apenas por um fio está ligado à matéria. Aqui, ó. Interessante, tá vendo? O espírito ligado à matéria por um fio, né? Vamos, porém, dar-lhe um nó cego. Como é que você faz para amarrar o espírito à matéria para o seu filho, sua mulher, o seu parente, você mesmo não morrer, hein? É interessante que tem por exemplo, né, na Bíblia, né, diz que tem um fio de prata. Ah, um né, fio que de prata? espírito amarelo. Na doutrina espírita, é um cordão fluídico. Né? Tem isso desse fio. Tem um fiozinho amarrando o Boa noite, espírito ao Adel. corpo? Fala, Melk, boa noite. Tem um fiozinho que amarra o espírito ao corpo? É como se fosse uma energia, né? Energia? Bom, Meu Deus. estou te falando das religiões, né? Então, aí, porque ele também foi estudar isso. Ele falou que vai dar um nó cego aqui, amarrar o espírito à matéria, né? O espírito quer ir embora da matéria, né? Ele falou que pedir demissão a Deus. Deus, me demite da vida, né? Eu quero ser dispensado de existir. Me desliga, tira o meu espírito da minha matéria. Não tem coragem de suicidar, aí, tipo assim, quando eu passar na rua, tomara que um carro me pegue. Claro, mas ele está fazendo aqui uma filosofia, né? Sim, fiz uma brincadeira. Ô, Márcia, essa coragem aí falta para muito, viu? Vai totalmente contra o instinto de autopreservação. Então a pessoa, né, pede a Deus que tire, mas será que pede mesmo, né? Não, se fosse Deus que tirasse, ele estaria isento da responsabilidade, né? Será que é isso que ela quer, né? Não, se Deus tirar a vida, pronto, né? Eu não me suicidei, porque você não pode suicidar-se, mas se eu der sorte de morrer caindo aqui da escada, pronto. Então quem é que mantém vivo? Sorte, né?
Você deu a sorte de ser atropelado, né? Aconteceu o que com o Adelmo? Parece que ele atravessou a rua e foi atropelado. Estava andando na rua, caiu uma pedra na cabeça dele lá do céu, não sabe de onde, alguém deu uma pedrada, ele morreu. Deus é bom, Esse, atendeu. nesse caso, não tem responsabilidade nenhuma, não foi minha ex-mulher, não foram meus filhos que desejaram a morte, ninguém se sente mal, tá? E o doutor esfregou as mãos de contentamento, fazendo uma careta em vez de sorrir, o que ocasionou uma revolução geral no sistema de rugas do seu rosto de pergaminho. Então, sistema de rugas, um rosto de pergaminho. Quando ele sorriu, fez aquela careta toda enrugada, né? Sr. Charbonneau, não sei se me conseguirá curar. E demais, não tenho lá muito desejo disso, mas devo confessar que, logo à primeira vista, compreendeu a causa do estado misterioso em que me acho. Está me parecendo que meu corpo tornou-se permeável e deixa escapar o meu eu. Que frase bonita, né? Que a gente vê assim nesses autores, Bem psicanalítica, não é? que a gente está vendo desses autores, assim, como eles são criativos na percepção de uma tradução do real, né? Traduz o real em palavras, né? Isso que é o ponto de admiração, é traduzir sempre com expressão nova, através de uma criatividade muito grande, onde ele também exibe a capacidade dele de se tornar um imortal ou um ser de sucesso, né? Está me parecendo que meu corpo tornou-se permeável e deixa escapar o meu eu, como um ralo da passagem à água pelos furos. Todo dia que eu tomo banho, eu vejo a água passar pelos furos, né? E o eu vai escapando ralo abaixo. Conheço que me vou agregado ao todo, de onde saí, e já me custa reconhecer-me na confusão em que vou mergulhando. Dá a impressão que o Théophile Gautier, ou ele era muito melancólico para escrever isso, ou ele tinha a percepção da vida, né? Essa percepção machadiana, né? Assim, que percebe, não precisa ser para perceber, né? Você não precisa ser para perceber, você percebe sem ser aquilo que você percebe, né? Percebe pelo outro, né? Pela dor do outro, né? Assim, você percebe o sofrimento do outro, mas não pode fazer nada, né? A Delma ficou sem voz? A Delmo caiu. Tinha parado que dar essas quedas, deu de novo hoje. Processa a empresa de internet, Adelmo. Às vezes está assim, né? Quê? Você falou? Processa a empresa de internet. Processar, né? A vida cuja pantomima, tá vendo a pantomima da vida? A pantomima da vida vai ficar fazendo essa palhaçada que eu também faço aqui hoje. A vida cuja pantomima de costume desempenho como me é possível, para não desgostar a meus parentes e amigos, creio que está longe de mim. A vida está distante de mim, não vivo, né? Há momentos em que me convenço de já não pertencer à esfera humana. Se ainda sei andar, é porque ainda atuam os hábitos anteriores que ficam andando por aí, né? Cuja impulsão mecânica subsiste sem que eu disso seja participante. Anda mecanicamente. Sento-me à mesa às horas do costume, parece que como e bebo, dá a impressão que eu estou comendo ou bebendo, tá? Posto que não sinta gosto algum nos melhores pratos e nos vinhos mais generosos. A luz do sol parece-me embaciada como a lua, e a chama das velas a negra. Sinto frio nos dias mais calmosos do estio. Às vezes percebo em mim um completo silêncio, como se meu coração já não batesse e o maquinismo interior fosse detido por uma causa desconhecida. A morte não deve ser diferente desse estado. Quer dizer, então, estou praticamente morto, né? É que ela pode ser julgada pelos mortos. A morte não deve ser diferente desse estado, se é que ela pode ser julgada pelos que estão mortos, como se já se julgasse morto, né?
O que o senhor tem, retorquiu o doutor, é uma impossibilidade crônica de viver. Moléstia puramente moral. Então, a moléstia moral a gente vê toda hora em Machado de Assis, né? Dor moral, né? E mais frequente do que se pensa. A ideia é uma força que pode matar como o ácido prússico. Olha que frase bonita aqui, Melk. Será que você vê essa frase lá no Nietzsche? A ideia é uma força que pode matar como o ácido prússico, né? A ideia é uma força que pode matar como a faísca da botelha de Leyde, posto que os vestígios de sua influência, a influência da ideia, a influência perniciosa, não sejam atingíveis aos fracos meios de análise de que dispõe a ciência vulgar. Então, a ciência vulgar tem meio de análise fraca para analisar por que uma ideia mata, né? Que desgosto cravou-lhe no fígado o bico adunco? Qual? Do alto de que ambição secreta caiu ferido e aniquilado. Foi da onde que você caiu, ferido e aniquilado? De uma ambição. Que acerbo o desespero alimenta nessa sua imobilidade? Aqui é o próprio autor perguntando-se a si mesmo no texto, tá? É o autor dialogando consigo próprio no texto e dando para o leitor ler, né? Não existe nenhum outro elemento. A gente aprendeu com Machado de Assis que uma obra é o diálogo do autor com o leitor. O autor faz análise, né, ou faz comentários junto com o leitor. Né? Ele está perguntando a mim assim, Adelmo, que desgosto que crava na alma do homem esse bico adunco? Do alto de que ambição secreta cai ferido um homem aniquilado? É uma frase filosófica, né? Não está dizendo do Pedro, da esquina, nem de ninguém. Está usando isso, mas para aproveitar e filosofar, né? Como é que o homem cai, né, ferido, aniquilado, de alto da onde? Que acerbo o desespero alimenta nessa sua imortalidade? Será a sede do poder que o atormenta? Aqui, ó. Narcisismo aqui, tá vendo? Melk, é a sede do poder que te atormenta? Renunciou voluntariamente a algum projeto que estivesse fora do alcance humano? Adelma, arranja outra namorada, tá? Você só fala dessa mulher que te abandonou. Renunciou voluntariamente a algum projeto que estivesse fora do alcance humano? É muito moço para isso. Alguma mulher iludiu? Não, doutor, respondeu Otávio. Nem essa felicidade de ter uma mulher que me abandonasse, me iludisse, nem isso eu tive. Antes tivesse, né? Pior de tudo, não tem nem isso. Não obstante, acrescentou Baltazar Charbonneau, nos seus olhos lânguidos, no estado de desânimo do seu corpo, no timbre surdo de sua voz, leio o título de uma peça de Shakespeare, tão clara e distintamente como se estivesse impresso em letras de ouro nas costas de um volume encadernado em marroquim. Então, o Théophile Gautier traz o Shakespeare, dialoga com Shakespeare, dialoga com um monte de autores, né? Sobre a condição humana, né? Tá? Tá perguntando, então, assim, sempre com frases eloquentes, o que nós viemos fazer aqui, tá? E qual é essa peça que, sem saber, eu traduzo, tá? Olha que frase linda aqui, Márcia. Ele traduz, sem saber que está traduzindo, uma peça de Shakespeare, né? Qual é essa peça que eu estou traduzindo aqui? Disse Otávio, cuja curiosidade despertava-se malgrado seu. Love's Labor Lost. Love's, o amor é uma perda de trabalho. Continuou o doutor com acento tão puro que estava mesmo traindo a sua longa moradia nas possessões inglesas da Índia. Então, o amor é trabalho perdido. É trabalho perdido. E você vê que ele conhecia, né? Ele não está só citando, né? O doutor conhecia, ele não está só citando, né? Porque ele sabe, né, o conteúdo, né? Ele tem, como é que chama? Ele tem uma erudição para escrever isso, tá? Amor é trabalho perdido, tá? É melhor você não entrar nessa, que você vai ser derrotado, né? Se souber de uma... Porque a mulher vai explorar aqui o Otávio até o fim, né? Ela finge que não quer, mas ela manda um bilhetinho para ele visitar. Ela quer ser admirada e olhada por ele. O amor é um trabalho perdido, tá? Otávio, não entra nessa, rapaz. Abandona, pula fora. Quer isto dizer, se me não engano, perdidas penas de amor? Exatamente.
Otávio não respondeu. Na verdade, ela fala, né, que o amor com o marido, né, é aquele amor manso, né? E ela, os olhares, né, de desejo do Otávio Que motivam que ela. faz ela tremer, né? É. O que motivam ela é porque sempre no casamento é assim, o casamento cria uma obrigação e a mulher perde o brilho dos olhares de quem deseja ela, né? O marido não é mais aquele homem sedutor que fica o tempo todo. Tanto é que o cara foi à guerra, tinha 2 anos que ele estava longe. Otávio não respondeu, um leve Adel, robô. Fala, meu. esse é aquele conto que você falou que comentou uma vez que remete muito àquele da Bíblia de Davi que mandou matar o cara. Foi isso? Ah, Alguém deve ter comentado, porque isso aí da Bíblia, eu quase não conheço a Bíblia, né? Não tenho muito conhecimento erudito da Bíblia para trazer conhecimento bíblico, não, tá? sim. Alguém comentou Não, isso. eu notei uma semelhança de uma história que você contou, se não me engano, desse conto mesmo, com uma história da Bíblia. Tá. Então, Otávio não respondeu. Um leve rubor coloriu suas faces e, para conservar senhor de si, né, da impressão que estava bem, pôs-se a fazer girar a borla do cordão da túnica. O médico cruzara as pernas, o que fazia o efeito de 2 ossos funerários que se põem graúdos sobre os túmulos. E com uma das mãos segurava no pé a maneira do Oriente. Seus olhos azuis mergulhavam-se nos de Otávio e os interrogavam com ares tão imperiosos como súplices. Ora, vamos, disse Baltazar Charbonneau. Abra-se comigo, né? Fala tudo que vem à cabeça. Sou médico de almas. Olha o Freud aqui, ó. O senhor é meu doente. Hein? Médico de almas. Né? O senhor é meu doente e, como sacerdote católico a um penitente, peço uma confissão, tá? E note que a pode fazer sem ajoelhar-se. Demais, né? Isso aqui é uma frase do Freud, né? Aparece frequentemente na obra dele. Médico de almas, Me parece aí também até uma crítica, né, que ele faz, né? a religião, né? É. Aí tá. Aí pergunta então, Otávio, para que isso? Supondo mesmo que adivinhasse a minha história, então ele quer contar, mas ele tem vergonha, tá? O objetivo aqui do médico, que esse olhinho penetrante, é forçar o Otávio a abrir o jogo, porque o Otávio não abriu o jogo, a mãe do Otávio não sabia o que era, né? Ninguém sabia o que o Otávio tinha. Tá? Então, supostamente, assim, por que você não procura um psicanalista? Porque você não fala para seus irmãos, você não fala para sua mãe, você não fala para seus amigos, ninguém sabe que merda é essa que você parece que está morto, né? Procura um especialista, né? Vai falar com ele. Aí ele pergunta, para que isso? Mesmo que adivinhasse a minha história, né? Mesmo que eu contasse os meus sofrimentos, não as aliviará, tá? Não adianta. O meu desgosto não dá para orador, para ficar falando muito. Poder algum no mundo, nem mesmo o seu, terá força bastante para curar-me. Aí ele vai ter, né? Ele vai trocar a alma do corpo, né? Talvez, disse o doutor, instalando-se melhor na cadeira, como quem se dispõe a ouvir uma confidência de certa dimensão. Vai ter uma coisa interessante aí, né? Não quero, continuou Otávio, que me acuse de crença teimosa, nem desejo, com o meu silêncio, facultar-lhe o meio de lavar as mãos a respeito da minha morte. Visto que você insiste, vou contar a minha história, tá? Adivinhou-lhe o fundo, não lhe recusarei os detalhes. Nada espere de extraordinário ou romanesco. É uma aventura singela, uma aventura idiota, comum de todos os dias, mas, como diz a canção de Henrique Heine, aquele com quem ela se passa acha sempre nova e, afinal, sai-se com o coração ferido. Então, quem passou pela experiência sabe, tá? Por isso que tem que narrar a experiência, né? Nesse ponto aqui, Márcia, tem muito do Freud aqui, viu, Adriano? Assim, quem está acompanhando o Marcos, o Ricardo, que não adianta um saber anterior do médico, de mais ninguém. É só aquele homem que viveu aquilo é que vai poder dizer, para ele tem uma importância enorme. Para quem está de fora, fala assim, rapaz, a mulher é casada, sai dessa. Que não adianta, né? Não adianta você ficar falando, seu amigo está lá bebendo, assim, uma atrás da outra, mas não adianta você falar para ele. Entende?
Como diz a canção de Heine, aquele com quem ela se passa essa história, né, acha essa história sempre nova e afinal sai-se com o coração ferido. Não tem como. Você tem que passar pela experiência de narrar essa desgraça que aconteceu lá no Freud para sair do buraco, supostamente. Aqui não, ele vai... O objetivo é outro. Realmente tenho vergonha de contar uma coisa tão vulgar e sediça a um homem que viveu nos países mais cheios de fábulas e quimeras. Não tenha receio. Só o que é comum é que para mim é extraordinário, disse o médico sorrindo. Então, o que é extraordinário é aquilo que é comum aos demais, né? Pois bem, doutor, sinto que o amor me vai matando. O amor pode ir matando, né? Ah, fala, Marcos. Levantou a mão, pode falar. Olhando assim a forma com que o autor coloca, e provavelmente se colocando também como personagem, né? Dá para entender que talvez ele esteja falando de alguém que tem a síndrome de Savant, né? Porque ele descreve tão detalhadamente as coisas, se a gente estivesse ouvindo a pessoa relatando, né, pessoalmente, assim, frente a frente, pareceria que a pessoa tem uma memória extraordinária, né? Ele pega detalhes de cores, de desenhos, enfim, né, do próprio corpo, das vestimentas, do mobiliário, enfim, é tão detalhado que dá a impressão que ele tem uma mente assim absurda, né? Outra coisa que eu notei legal aqui foi que tem um momento aqui em que ele, deixa eu ver na página aqui certa, em que ele descreve exatamente o avatar, né? Que é a parte aqui, ó. Se ainda sei andar, é porque ainda atuam os hábitos anteriores, cuja impulsão mecânica subsiste sem que eu disso seja participante. Ou seja, é a própria definição do avatar, onde o eu, né, é o senhor das coisas, mas tem o corpo físico que, embora não esteja sob a ação do eu, né, continua executando passos, caminhando, enfim, né? Sim. Ótimo isso aí, essa observação. No Machado tem um momento em que o corpo vai sozinho para o restaurante, porque o cara está divagando, está distraído com os pensamentos, aí ele vê, estou sentado aqui no restaurante, está na hora do almoço. O corpo andou sozinho para o restaurante. Aqui também, assim, que chama atenção, já que o Marcos lembrou disso, assim, os detalhes, que eu fiz 13 anos de análise, tá? 5 por nem conto, antes disso, com o Rui Perini, um médico psicanalista também, 5 anos mais 13. Você imagina os detalhes que eu fui narrando para o psicanalista, assim, a minha vida inteira narrando ali, né? Quando eu era criança, tem alguma coisa da sua infância? Você tem que ficar lembrando todos esses detalhes. Como se fosse assim, uma investigação da alma, né? Assim, onde é que você passou, o dia que você teve medo, o dia que sua mãe te bateu, não te deu um presente. Fica tentando investigar para ver a causa, né? Quando, na verdade, não existe nada disso. Então, por mais que ele fosse procurar, tem que narrar uma experiência traumática, que ele vai falar qual é, né? Existe uma experiência traumática, então, né? Que a gente viu qual é. Eu fui 13 anos analista e em nenhum instante ele conseguiu saber qual era o motivo daquela experiência que eu passei lá para trás também. Eu é que fui depois ver isso. Estava eu em Florença, no fim do estio, em 1840 e tanto, a mais agradável estação para ver Florença, então ele estava na Itália, tinha tempo, dinheiro, boas cartas de recomendação, e então era eu capaz de bom humor, bastando-me isto para divertir, é o suficiente ter bom humor. Instalei-me junto ao longo Arno, tomei uma caleça, entreguei-me a essa bela vida florentina que em Florença tantos encantos possui para o estrangeiro. De manhã é visitar uma igreja, um palácio, uma galeria. Você está passeando numa cidade dessa, né? Um mês de férias, assim, cheio de dinheiro, gastando à vontade, passeando, bem de vida. Muito a meu gosto e a meu vagar, não desejando tomar essa indigestão de obras-primas, né? Ficar indigesto vendo obras-primas, não. Que na Itália produz nos turistas, por demais ativos, náuseas de arte, nauseado e tanto ver obra-prima, né?
Ora contemplava as portas de bronze do batistério, ora o Perseu de Benvenuto, sob a Loggia dei Lanzi, o retrato de Fornarina nos ofícios, ou a Vênus de Canova, ou para... Então, muita obra de arte. Almoçava depois no hotel Donei, a minha taça de café, fumava alguns charutos, percorria os jornais e com a casa do Botão carregada de flores, então enchiam ele de flores, por vontade ou por força, graças a essas lindas ramalheteiras com os seus grandes chapéus de palha, a estacionar mesmo de frente do café, voltava à casa para dormir a minha siesta, às 3 horas vinha a Calessa buscar-me, vão de novo passear, vamos embora. Levava-me a Cassines é em Florença, o que em Paris é o Bosque de Bolonha, com a diferença, porém, de que ali todos se conhecem e que a esplanada central constitui um salão ao ar livre, onde, quer dizer, a rua é uma sala, né? Onde as poltronas são substituídas pelas carruagens, paradas e dispostas em semicírculo. As senhoras com ricos toaletes reclinadas nos coxins recebem visitas dos amantes conhecidos. Então, seria aqui uma casa de cortesã, né? Onde você encontra mulheres para fazer algum tipo de programa. Dandes dos adidos da alegação que se conservavam de pé e de chapéu na mão junto do estribo, mas sabe disso tanto como eu. Aí se assentam projetos para a noite, marcam-se entrevistas, dão-se respostas, aceitam-se convites. É muito alusivo, tá? Alusão de que é uma casa de prostituição é alusivo, né? Não é direto. É uma espécie de bolsa de prazer que funciona das 3 às 5 horas, à sombra de belas árvores, sob o mais puro céu do mundo. É obrigatório para que tudo esteja em seu lugar aparecer a cada dia uma vez em Cassines. Ô, Márcia, como é que a mulher casada ia aparecer no lugar desse, hein? Pois é, eu fiquei assim pensando nisso também, né? Tá? Chegou toda enfeitada, né? É. Então, parecia assim, que ela estava procurando algum programa, mesmo que casada e comprometida, tá? Então tem uma ligação sutil que o autor não quer dizer, né, explicitamente, mas uma mulher toda comprometida, toda pudorada como era ela, como é que ele ia fazer nesse ambiente? É porque até também ele fala muito do excesso de pudor, né, que ela tinha. Então, assim, esse excesso já, né, a todo exagero supõe-se o contrário, né? Pela minha parte, não tinha medo de faltar, e à noite, depois do jantar, ia a alguns salões ou a pérgola, quando a cantora valia a pena. Assim passei, então era um cabaré. E outra coisa, o marido nessa época ainda não tinha chegado, né? Ela estava livre, né? Assim passei um dos mais felizes meses de minha vida, mas esta aventura não devia durar. Uma magnífica Calessa estreou-se num dia em Cassine, um soberbo produto dos segeiros de Viena, uma obra-prima de Laurenzi, a brilhar como verniz, como um espelho, marcado como um brasão quase real. Era tirado pela mais linda parelha de cavalos que jamais a mulher de um homem, né, de um guerreiro, né? Então, bem sustentada, né? Uma mulher bem vestida, né? E boleado a Dalmont da maneira mais correta que dar se pode por um galante jockey de calçolas de pele branca e sobre a casaca verde. Os arreios primorosamente aparelhados, as extremidades dos eixos, ele vai narrar aqui como que era perfeita a carruagem e a roupa dela, né? Todos os olhos seguiam esse esplêndido trem, que depois de haver descrito na areia uma curva tão regular que parecia traçada a compasso, foi tomar lugar junto dos mais. A Calessa não estava vazia, como bem poderá supor, mas na rapidez do movimento tinha-se apenas podido distinguir a ponta de uma botina, que avançara até a almofada de diante, a ampla volta de um chale e o disco de um chapelinho de sol franjado de seda branca. Ela queria esconder também, né? Ela andava meio escondida nesse chapéu, assim, com essa vestimenta. O chapelinho fechou-se e viu-se resplandecer uma mulher de incomparável beleza. Eu estava a cavalo e pude aproximar-me bastante para não perder o menor detalhe desta perfeição humana. A estrangeira, a gente fica até querendo namorar com essa mulher. Ele diz que ele fala assim, quero conhecer essa mulher, né?
A estrangeira trajava um vestido desse verde mar, um tanto prateado, que torna negra como uma topeira toda aquela que não possui uma tez sem senão. Verdadeira ousadia da mulher loura que tem consciência de si. Um véu branco da China, recamado de bordados da mesma cor, envolvia nas suas dobras delicadas e finas, como uma túnica de fídias, tá, ó. O rosto tinha por auréola um chapéu de melhor palha de Florença, enfeitado com miosotes e lindas plantas aquáticas de folhas estreitas e da mesma cor do vestido. Como única joia, um lagarto de ouro cravejado de turquesa circulava o braço que segurava o punho de marfim do chapelinho de sol. Perdoe, doutor, essa descrição, assim, a narrativa dele, né? Tá? Suponha o Freud, fale tudo que vem à cabeça. Quer dizer, eu estou narrando tudo, né? Perdoe, doutor, a descrição de jornal de modas a um amante, para quem estas mínimas recordações testem, ele está procurando na alma dele onde é que está a ferida, né? Espessos bandós, louros, orneados, cujos anéis formavam como vagas de luz, desciam bastos opulentos dos dois lados de uma fronte mais alva e mais pura que a neve virginal caída à noite no mais alto cume dos Alpes. Cílios longos e separados, como esse. Então ela tem uma descrição aqui, até os cílios, ele vê a boca dela. Aqui é aquele negócio que o Machado também zomba, lá no conto A Mão e a Luva. O Machado é tão filho da puta que ele faz assim. Depois de fazer a narrativa dessa, ele fala assim, leitor, você, de onde você está sentado, você não está vendo nada disso. Está longe demais, o botão é pequenininho, né? Você não pode estar vendo nada disso. É tudo imaginário, né? Porque esse autor, ele vai na descritiva, né? Mas o Machado não, ele faz a sacanagem do conto. Isso que incomoda quando você lê o Machado, que ele faz a narrativa, depois ele fala assim, aquele botão que eu falei, você não pode estar vendo, tá? Tá longe, tá lá longe, né? A Guiomar, né? A Guiomar estava lá passeando longe, assim, ele narra todos os detalhes, depois ele fala assim, você não vai estar vendo nada disso, está longe demais. Terrível, né? Espessos bandós, louros ondeados, cujos anéis formavam, tá vendo? Até os anéis formavam como vagas de luz, desciam bastos opulentos dos dois lados de sua fonte, mais alva e mais pura que a neve virginal. Cílios longos, uma boca divinamente desenhada, mostrava esse toque purpurino que dá cor à parte interna das orelhas de Vênus e faces que matariam de zelos as tímidas. O Machado, ele vem sacanear um pouco esse romantismo, né? Ele faz uma sacanagem com esse romantismo, porque ele fala assim, isso aí tudo está imaginário demais. É muito, muito chato, né? É. Carena, assim. Mas, ao mesmo tempo, também cria, assim, como que a mulher, quando ela chega no ambiente, ela quer chegar imponente, tá? Sempre ela quer chegar imponente, assim, é a hora dela, né? Fala assim, Isso é o verdade. momento dela, hein? Por esse lado é verdade, né? Não é? Ele está mostrando isso, né? Está mostrando isso, porque o Jacques Lacan, lá no Marguerite Yourcenar, quando ele diz que como é que chama? Esqueço o nome da personagem, que ela chega na porta do salão, que ela abre, que ela acha que vai ser a chegada triunfal dela. E, de repente, ela vê uma outra vestida igual a ela desmaia. Ela achou que... É comum, né? Entre essas atrizes famosas, né? Às vezes elas compram a mesma roupa caríssima e ficam arrasadas na festa. É. Ou então, quando você vê fulana repetindo a roupa, né? Engraçado, parece, ela naquele casamento ela não veio com essa roupa, veio. E a mulher tem que ornar alguma coisa a mais, né? Então tem essa questão do feminino, tá? Boca de Vênus, né? Faces que matariam de zelo as tímidas rosas brancas, tá? Então tem uma rivalidade feminina envolvida aqui, né? A quem a confissão do roxinol ou o beijo da borboleta faria corar. Nenhum pincel humano pudera traduzir essa tez de uma suavidade, essa frescura e uma transparência imateriais, cujas cores não pareciam devidas ao sangue grosseiro que nos anima as fibras. Então não é nada grosseiro. Essa mulher toda delicadíssima, né?
Só os primeiros rubores da aurora nos cimos das Sierras Nevadas, o ligeiro corado de setas camélias brancas na extremidade das pétalas, o mármore de Paros, entrevisto através de um véu de gaze de cor rosa, podem dar uma ideia incompleta dessas cores sublimes, tá? Ó, sublime aqui. Manda sublimar sempre, né? O que se podia ver de olho, de colo, entre as abas do chapéu e começo do chale, era uma alvura completa com vagos reflexos de opala. Esta magnífica cabeça não atraía a princípio pelo desenho, mas atraía pelo colorido, como as belas produções da escola veneziana, posto que fossem seus traços tão puros e delicados como os dos perfis antigos abertos na Ágata dos Camafeus. Assim como Romeu esquece Rosalinda ao aspecto de Julieta, assim, à vista dessa beleza suprema, esqueci os meus amores de outrora. Tá vendo? Estou jogando com a rivalidade, né? As páginas do meu coração tornaram-se brancas, tá? Sumiu tudo. Desapareceu tudo. Essa mulher é a minha deusa, tá? Eu vou atrás dela até a morte. Todos os nomes de recordações sumiram-se dele. Não compreendia como eu tinha podido achar atrativos nesses laços vulgares que poucos moços evitam e de que eu me arrependia como de culposas infidelidades. Uma vida inteiramente nova datou para mim deste fatal encontro. É isso que está o ponto, ó. Eu posso falar isso porque eu me envolvi com uma mulher assim, fiquei com ela há 40 anos, quer dizer, e depois me deu um pontapé na bunda. Mas veja bem, você valoriza tanto aquilo, né? Uma deusa, assim, que tem ali tudo que você investe, e depois, na verdade, era uma piada, né? Esse amor todo é uma brincadeira, né? Maria chega às 9 horas devido ao trabalho, né? 9h25. Ó. A Calessa deixou Cassines, tomou de novo o caminho da cidade, levando consigo a deslumbrante visão. Cheguei o meu cavalo para perto de um jovem russo muito tratável que eu conhecia de uma regata a que assistíramos, que tinha entrado em todos os salões da cosmopolita da Europa e que era conhecido de todo o pessoal viajante da alta categoria. Fiz versar a conversação sobre a estrangeira. Que mulher é essa, hein, gente? Aí ele vai começar a falar com os amigos, né? Virou assunto, né? Meu cavalo, vai. Começa a falar, então, quem era essa estrangeira e soube que era a condessa Praskovia Labinsky, herdeira de uma ilustre e opulenta família da Lituânia e que seu marido comandava de 2 anos na Guerra do Cáucaso. Então, era um comandante de guerra, né? Um general, um capitão, alguém que tinha um posto mais elevado do que um soldado raso. É inútil dizer-lhe que diplomacias me foi preciso pôr em campo para ser admitido na casa dessa condessa, quer a ausência do conde, que a ausência tornava muito reservada em matéria de apresentações. Aqui, Márcia, ó. Ele se tornou amante dela, tá vendo? Você pode repetir? Aqui ele se tornou amante dela, né? Por isso que ele tá magoado assim. Quando volta ele, o marido, é inútil dizer-lhe que diplomacias me foi preciso, porque ele era um homem bem de vida, esse Otávio, né? E ela era uma cortesã também, enquanto o marido viajava, né? É inútil dizer-lhe que diplomacia me foi preciso pôr em campo para ser admitido na casa da condessa. Ele está dizendo assim, eu fui lá fazer um programa. Que a ausência do conde tornava muito reservada em matéria de apresentações. Em suma, fui admitido. Eu não, quando eu li, não prestei atenção nessa parte, perdi. Mas ele entrou na casa dela, né? É. Não, eu li, mas assim, eu não atinei para esse lado aí. Leu com olhar de inocência, né? Agora tem que ler de novo com olhar de maldade. Fui admitido na casa dela, né? E ela era muito reservada em matéria de apresentação. Em suma, fui admitido a antiga e reconhecida virtude de 2 princesas viúvas e 4 baronesas macróbias respondia por mim. A condessa Labinsky alugara uma magnífica vila que pertencera outrora ao Salviani, a uma meia légua de Florença. Em poucos dias soubera aliar todo o confortável moderno à antiga disposição da casa, sem perturbar-lhe em coisa alguma a beleza severa e a sombria elegância. Grandes reposteiros com brasões pendiam com aqui ele vai desenhar a casa da mulher igual ele desenhou a mulher. Tem aquele negócio?
Se você tem uma esposa, ela arruma a casa de tal maneira que parece com ela, grandes reposteiros com brasões pendiam com a verdadeira harmonia das arcadas ogivais, poltronas e móveis de forma antiga harmonizavam-se perfeitamente com as paredes cobertas de entalhes e marchetadas de pinturas a fresco já um tanto apagadas, como a dos velhos panos de Haas. Nenhuma cor muito viva, nenhum dourado brilhante atraíam a vista, e assim o presente não desdizia o passado. Tá vendo? A condessa tinha de natureza um forte tom de castelã, ó, que o velho palácio parecia ter sido edificado para ela. O autor vai desenhando assim, como que ela entrou no ambiente, a casa ficou a cara dela. É porque assim, uma mulher entrou na sua vida, ela vai fazer da casa aquilo que você, como marido, tem que fazer, né? Adelma, eu estou querendo não sei o quê, você vai correr atrás daquilo. Se fiquei encantado pela radiante beleza da condessa, muito mais me tornei, depois de algumas visitas, pelo seu raro espírito e grande inteligência. Então, ela tem a beleza e tem também o espírito e a inteligência, né? Quando falava acerca de algum assunto que lhe interessava, parecia vir-lhe da alma, né? Vir-lhe a alma aos lábios, tá? Do encantamento tinha que via a alma vir nos lábios dela, né? Parecia vir-lhe a alma aos lábios e, por assim dizer, quase se tornava visível a alma, né? Sua candura iluminava-se como por uma luz interior, qual o alabastro da lâmpada. Havia na sua tez esse cintilar fosforescente, esse broxolear luminoso de que fala Dante, tá vendo? Ele deve ter lido lá o Dante, né? Quando pinta os esplendores do paraíso. Disse aí um anjo destacando-se de um fundo alumiado pelo sol. Ficava eu deslumbrado, estático e estúpido, né? Ficava um idiota, tá vendo? Um estúpido. Engolfado na contemplação de sua beleza, enlevado ao som de sua voz celeste, que de cada idioma fazia uma música inefável, quando me era inteiramente preciso responder, balbuciava algumas palavras incoerentes. Otávio, vem cá um minutinho. Que deviam dar-lhe a mais triste ideia da minha inteligência, e até algumas vezes um imperceptível sorriso de amigável ironia passava cor-de-rosa pelos seus lábios encantadores, a certas frases minhas que denotavam uma grande perturbação ou incurável idiotismo, né? Um idiota aqui, mais em cima um estúpido. Nada lhe havia dito do meu amor. Ante ela, fugiam-me pensamento, força, valor. O que ele queria que ela tivesse também amor por ele, né? Não apenas um caso, onde ela se fazia desejar das gentes, né? Que tinha desejado das gentes do Machado de Assis. Nada lhe havia ainda dito do meu amor, ante ela fugiu-me pensamento, força, valor, meu coração batia como se quisesse sair do peito e atirar-se aos pés de sua dominadora. Aqui, ó. Aqui ele está todo já... Tá vendo, Márcio? Tô vendo. Dominou ele, né? 20 vezes decidiram... Ela estava julgando, né? Ou seja, ele estava passeando em Florença, viu essa mulher, acabou dela, e essa mulher enfeitiçou de tal maneira, né? Mas assim, eu digo que ela julgava porque ela, né, fazia de santa, né, com muito pudor, mas também não... Por enquanto não tem um pudor. Aqui tem só ainda como ela conquistou ele. Uhum. O pudor vem mais na frente. Ela conquistou com aquilo que você fala, né, que a mulher conquista o homem, né? Mas aqui parece tá dando um retorno ruim. Tá. Aqui parece assim, que ele... Aqui foi o primeiro encontro, assim, levou para a cama, fez aquilo tudo, lambeu, chupou, deitou e rolou, fez lá, porque era a cortesã, né, que é chamada no Japão a geisha, né, aquela que deixa o homem maluco, né? Ele quer a vida inteira aquela mulher de novo. Então teve um encontro que ele entrou na casa dela e depois ela fez aquela que é casada, né? Não pode mais.
20 vezes decidiram me explicar-me, mas invencível timidez me retinha. Olha, tem uma coisa que nós, homens, aqui falando nós, homens, tá? Por exemplo, eu era casado, tinha minha esposa, né? Eu ia levar meu filho no elevador, 7 horas da manhã, porque ia pegar o transporte escolar. A vizinha, às vezes, vinha de baby doll, sem sutiã. Nesse momento, era minha vizinha, eu não tinha desejo nenhum por ela. Quer dizer, você, quando olha a mulher do seu vizinho, você se resguarda de uma tal maneira que você não tem olhar de sexo, de desejo nenhum. Você vê uma mulher, mas também não é. Por que eu falo isso? Porque a gente se cuida para não se envolver nunca, como ele fez aqui, né? Se envolveu com a mulher casada que jamais podia ser dele. Apaixonou-se demais por mulher impossível, né? O Théophile Gautier, ele cria uma situação psicológica que o cara vai morrer, né? Depois, no final, ele morre mesmo, né? Porque ela faz isso, mas ela é fria, né? Ela só quer saber se é amada, mais nada, né? 20 vezes decidiram a menor frieza ou reserva da condessa causavam aqui, então começou agora, ó. Ela começou a mostrar frieza, né? Só comparáveis aos do condenado que, com a cabeça no cepo, espera ser machado pelo machado que lhe vai cortar a cabeça. Contrações nervosas sufocavam-me e um suor de gelo banhava meu corpo. Tá vendo? Já deve ter transado, né? Corava, empalidecia e saía sempre sem nada a dizer, custando achar a porta do e cambaleando como um ébrio nos degraus da escada. Apenas saía, recobrava minhas faculdades e atirava ao vento os mais inflamados ditirambo. Aqui nós vimos ditirambo lá em Nietzsche, né, em Jung com Freud. Dirigia ao ídolo ausente 1000 declarações de irresistíveis eloquência. Nestas apóstrofes mudas elevava-me à altura dos grandes poetas do amor. O Cântico dos Cânticos de Salomão, tá vendo aqui? Trouxe a Bíblia, né? Com seu vertiginoso perfume oriental e seu lirismo, respirando o Hashim, soneto de Petrarca, com as suas sutilezas platônicas, delicadezas etéreas, o intermezzo de Henrique Heine, recite Heine de novo, com sua sensibilidade nervosa e delirante, nem sequer se aproximavam dessas refusões d'almas inesgotáveis em que minha vida se consumia. Depois que ela tinha alguém, ela ia de novo lá, né, naquele lugar, pegava mais um, depois dispensava, devia pegar outro, né? No meio dessas veio esse Otávio, tá? Ao terminar cada um desses monólogos, parecia-me que a condessa, já vencida, devia descer do céu ao meu coração e, mais uma vez, cruzei os braços sobre o peito, crendo apertá-la sobre ele. Estava tão completamente possuído desta paixão que passava horas inteiras a murmurar, como se fora uma ladainha do amor, estas duas palavras. Prascóvia Labinska, achando indefinível encanto nestas sílabas, ora caindo lentamente como pérolas, ora ditas com a volubilidade febriciante do crente, a quem a própria oração exalta. Outras vezes traçava o nome adorado sobre as mais belas folhas de papel. Então fica apaixonado, desenhando, né, lendo pra caramba, né? Caligrama manuscrito, Florões empregava nesse trabalho de apaixonada minuciosidade a perfeição pueril, né, infantil, as longas, porque a Maria Cora, quando faz o correia e a guerra por ela, para matar o marido para ficar com ela, é a mesma paixão, né? Sonhando em ter a mulher para ele. Empregava nesse trabalho de apaixonada minuciosidade e perfeição pueril as longas horas que mediavam entre as minhas visitas à condessa, tá vendo? Eu não podia ler nem ocupar-me no que quer que fosse. Nada me interessava a não ser Prascóvia, e nem abria as cartas que recebia de Florença. Muitas vezes tentei sair deste estado, procurei lembrar-me dos axiomas de sedução em voga entre rapazes. Tá vendo? Lembrar dos axiomas, né? Aquelas frases que pega pelo pé e você cai de apaixonado. Estratagemas, né? O Abel, Fala, Melchior. nasceu nasceu o amor aí, morreu o eu dele, né? Acabou a individualidade, agora é só ele vive pela outra, né? Tem que ter muito cuidado com isso, né? Uma paixão que te leva e você vai embora e depois você está amarrado nela. As estratagemas, né?
Então, ele fala dos estratagemas, dos axiomas de sedução, empregado pelos Valmont do Café de Paris e pelos Dom Juan, tá vendo? Ele traz Dom Juan. Mas ao pô-los em prática, falecia-me o ânimo e eu lamentava não ter, como Juliano Sorel de Stendhal, ele cita o Stendhal aqui, tá vendo? Aqui é o negro e o vermelho e negro. Um maço de cartas progressivas, uma guia dos namorados, para copiar e mandar à condessa. Contentava-me em amar, entregando-me em corpo e alma, entregaste corpo e alma, né? Sem pedir recompensa, sem esperança, ainda que remota, porque os meus sonhos mais ousados atreviam-se apenas a deflorar com os lábios a ponta dos dedos rosados da Prascóvia. No 15º século, um moço professo, com a fronte a tocar os degraus do altar, o cavaleiro ajoelhado, com a rija armadura, não deveram ter pena pela Madonna, mais reverente adoração. Então ele se coloca no 15º século como um cavaleiro que adora uma... Balthazar Charbonneau tinha prestado a Otávio a mais profunda atenção, pois para ele a narração do moço não era somente uma história romanesca, tá? Sim, disse ele, como que falando a si mesmo durante uma pausa do narrador. Sim, eis um verdadeiro diagnóstico de amor-paixão. A moléstia curiosa e que eu só uma vez encontrei em Chandernagor, uma moça escrava apaixonada por um brahmani. É verdade que ela morreu, pobre rapariga, mas ela era uma selvagem, né? Aqui está o Sr. Otávio, que é um homem civilizado. Eu o curarei, porque ele tem intelecto, né? Civilizado. Fechando o seu parêntese, fez sinal com a mão de Saville, a mão de Saville, que continuasse. Então fez sinal, continua a história. E pondo a perna sobre a coxa com a perna articulada de um gafanhoto, de modo a sustentar o queixo no joelho, né? Botou o queixo no joelho, igual um faquir, então, né? Conservou-se nesta posição impossível para outro qualquer, mas que para ele parecia especialmente cômoda. Não quero aborrecê-lo com os detalhes do meu martírio secreto, continuou Otávio. Estamos na cena decisiva. Um dia, não me sendo já possível moderar meu impetuoso desejo de ver a condessa, adiantei-me da hora de minha visita do costume. A atmosfera estava carregada e tempestuosa. Não encontrei a condessa no salão. Ela estava debaixo de um pórtico, sentado por esbeltas colunas, dando para um terraço, do qual se descia para o jardim. Parece que ele esperava encontrar no mesmo lugar que encontrou antes, agora estava fora daquele lugar, né? Aí mandaram pôr o seu piano, um canapé e cadeira de junco, jardineiras cobertas de ricas flores, em parte algumas são elas tão lindas e odoríferas como na Florença, enchiam o intervalo das colunas e impregnavam com os seus perfumes o raro bafejar da brisa que vinha do Apenino, então um vento que vinha do Apenino. De frente, pela abertura das arcadas, ele vai ver, fazer todo um desenho de onde ela estava lá tocando um pianinho, né? Já não queria mais estar esperando ele na cama, talvez, né? Ou em algum outro lugar. No fundo, acima dos tetos de Florença, arredondava-se e vai. A condessa estava só, reclinada no canapé de junco, nunca me pareceu tão bela, o talhe negligente, lânguido com a calma, banhava-se como de uma ninfa marinha, na espuma branca de um amplo penhoar de caça da Índia, enfeitado de alto a baixo com uma guarnição de fofinhos, que similava um franjado de prata de uma vaga, um broche de ar. Então era assim que ela cativava as pessoas, né? Esse detalhe, assim, quando ele ia fazer uma coisa, fazia perfeito. Mesmo que não fosse corresponder ao que ele queria antes, ele via nela uma outra pessoa e a perfeição de novo, né? Das mangas abertas, desde a altura do cotovelo, com pistilos do cálice de uma flor, saíam os seus braços de cor mais pura que a do alabastro, de que os estatutários florentinos faziam cópia de antigos. Vai embora. O que este contraste de cores próprias de luto pudera ter, então aqui tem cor de luto, era desmentido pela ponta de uma pequena chinela circassina sem salto e vai. Os cabelos louros da condessa, cujos bandós erguidos como que por um sopro de brisa, descobriam a sua fronte pura, Então ele vai desenhando a mulher, né?
Perto dela, em uma cadeira, movia-se ao vento um grande chapéu de palha de arroz, enfeitado com longas fitas pretas, iguais à do vestido, e estava um par de luvas da Suécia que não tinha sido ainda calçado. Tudo é sublime e lindo demais. Ao ver-me, Praskovia fechou o livro que estava lendo, as poesias de Maciejewski. Então, ela era muito culta, né? Ela gostava de ler também, né? E fez-me um pequeno sinal de cabeça com acolhimento. Ela estava só, tá? Circunstância favorável e rara. Sentei-me de frente na cadeira que me designou, senta ali. Um destes silêncios incômodos, quando se prolongam, reinou alguns minutos entre nós. Não sabia o que falar, né? Não encontrava sequer uma dessas banalidades de conversação que em tais momentos... O Machado fala disso lá na Volta ao Redor de Mim Mesmo, né? Ele chega e não consegue falar nada para Henriqueta, né? Tais momentos ele ficava sem ação nenhuma, o garotinho Plácido, né? Minha cabeça perturbava-se, vagos clarões subiam-me do coração aos olhos e meu amor gritava-lhe aos ouvidos: não perca esta ocasião suprema. O amor gritava aos ouvidos dele: não perca, aproveita, cara. Não sei o que eu teria feito se a condessa, adivinhando a causa da minha perturbação, não se erguesse um pouco, estendendo para mim a sua linda mão como para tapar minha boca. Tá? Ela chegou pertinho dele. Ele ia falar, né? É mágica, tá vendo, Márcia? Pois é, eu estava julgando o charme dela, né? Não E bem fala filial. nada, não diga que me ama, porque eu vou ter que cortar ali. É. E ela não quer cortar, né? Quer dizer, ela foi sustentando toda uma relação para criar o pateta, né? Criar o pateta. Ela cria um namorado para humilhar, né? Entende? Quer dizer, é aquela mulher que cria para humilhar. Ela está num nível quase que divino, né? É a musa, né? Não diga uma palavra, Otávio. Esse parágrafo é lindo aqui, ó. Isso que é a ferida Ô, no Adel, coração dele, né? Fala, Melk. o Nietzsche, uma vez, ele falou que quem se faz de verme não deve reclamar de ser pisado, né? Isso aí. É porque a mulher tem esse dom, assim, porque ela é representante da mãe, né? Os peitos, onde você mamou um dia, aquele biquinho pelado, assim, de um peito nu, né? Aquele mamilo durinho, assim, a vagina. Você vê uma mulher nua, né? Fica todo doido, né? Então ela fala as palavras mágicas, né? Não diga uma palavra, Otávio. Ama-me, eu sei, eu sinto, eu creio. Não lhe tenho, por isso, o menor desafeto, menor desprezo. Porque o amor é involuntário. Não sou culpado se você me ama. Ela cria toda uma condição para criar o feitiço e depois ela tira a bunda da seringa. Outras mulheres mais severas mostrar-se-iam ofendidas. Eu lamento, porque é uma histérica daquelas do Freud, né? Porque eu não posso amar, e é para mim uma aflição ser a causa do seu infortúnio. Sinto que me tenha encontrado em seu caminho, sinto que me tenha encontrado em seu caminho e maldigo o capricho que me fez trocar Veneza por Florença. Aqui ela começa a tirar todo o corpo fora, né? Eu devia ter ido para Veneza, Otávio, e não para Florença. Que azar que eu dei que te encontrei lá. Contava a princípio que a minha persistente frieza, né, acabaria por cansá-lo e arredá-lo de mim, mas o verdadeiro amor, cujos sinais leio todos em seu olhar, em nada encontra obstáculo. Não vá a minha brandura despertar-lhe ilusões e sonhos. Não tome a minha piedade por animação. Estou com pena de ti, Otávio. Um arcanjo com um escudo diamantino e uma espada de chamas me resguarda de sedução, melhor que a própria religião, melhor que o dever, melhor que a virtude. Este anjo é o meu amor. Adoro o Conde Labinsky. Tive a felicidade de encontrar a verdadeira paixão no casamento. Aqui, Márcia, joga o inverso do banho de água fria. Parece, então, que não teve nada. A gente não sabe, né? Parece que teve, parece que não teve. Pois é, a gente não sabe se teve com ele, se teve com outros também, né? É. Porque também é assim, tem um homem que vai para esses encontros, ele entende que é só um encontro, ele não fica apaixonado. Tá?
sabe que é um encontro. Ó, tá combinado, né? Você não vai se apaixonar por mim, tá? Mas o Otávio não, ele fica insistindo, né? Uma onda de lágrimas brotou-me dos olhos, e essas são as mais maldosas, né? Porque ela tem você na mão dela e joga, tá? Uma onda de lágrimas brotou-me dos olhos ao ouvir esta confissão tão franca, tão leal e tão nobremente púdica, e senti que em mim se despedaçavam as molas da vida, tá? Ó. Depois de dar para ele, ela vai falar isso, tá? Depois de dar para ele, fala assim com ele, ó, adoro o Conde Lavinsky, tinha felicidade no casamento. Pô, dona... Puta merda, eu tinha esperança, né? Prascóvia, comovida, levantou-se, faz aquela, né? É porque a mulher gosta desse domínio, né? Prascóvia, comovida, levantou-se e, com um movimento de graciosa compaixão feminina, passou-me nos olhos o seu lenço de cambraia. Vamos, não chore, me disse ela. Eu o proíbo. Levanta e manda ele parar de chorar ainda. Que Procure poder, hein? pensar. Que poder, né? Procure pensar. Tá vendo que poder? É isso aí. Aqui o Ricardo citou lá do Zaratustra uma vez assim, vai sair com uma mulher, pode levar o chicotinho, tá? Você vai apanhar, né? Você pode até pegar, levar ela para cama, mas depois você vai sofrer. Vamos, não chore, me disse ela, eu o proíbo. Procure pensar em outra coisa. Suponha que eu parti para sempre daqui, que estou morta. Esqueça-me. Me esquece, Otávio. Ai, Adel, me esquece. Viaje, trabalhe, faça o bem que puder. Tome uma parte ativa na vida humana. Busque consolar-se. Fiz um gesto de denegação. Crê sofrer, menos continuando a ver-me? Você acha que você vai sofrer menos se você vai continuar a me ver? Venha, hei de recebê-lo sempre. Deus diz que se deve perdoar os inimigos. Por que tratar mal aqueles que nos amam? Entretanto, a ausência parece-me remédio mais seguro. É melhor você ficar longe de mim, hein? Dentro em 2 anos poderemos apertar as mãos sem perigo. Daqui a 2 anos você esqueceu de mim já, rapaz. Para o senhor, acrescentou. No dia seguinte deixei Florença, não aguentava mais, mas nem o estudo, nem as viagens, nem o tempo têm podido diminuir o meu sofrimento, e eu me sinto morrer. Não me impeça, doutor. Tornou a ver a condessa Prascóvia Labinsky? Perguntou o doutor, cujos olhos azuis brilhavam de um modo singular. Não, respondeu Otávio, mas ela está em Paris. Agora ela veio para Paris, tá vendo? Era da Lituânia, né? E mostrou a Baltazar Charbonneau um cartão no qual ela dizia, né? Ó, a Condessa Prascóvia está em casa na quinta-feira. Quer ir lá vê-la? Vamos ficar no capítulo 1 e 2 hoje. Dá para fazer uns 4 ou 5 encontros ali desse conto. Quem quiser ler até o fim, para ter uma ideia. Como o Théophile Gautier é rico nessa armadilha do amor, tá? Produzindo Ô, uma Adel, ferida na alma, né? Fala, meu. nesse final aí eu lembrei de uma parte da introdução ao narcisismo do Freud, onde ele fala que quanto mais você investe, né, sua libido ali no objeto, mais você está empobrecendo o eu, né? Tem que ser uma troca. Quando essa troca não acontece, você só joga e não recebe nada, né? O seu eu se É, empobrece, você fica desleixado, todo fodido. isso aí, ótima, ótima. Tá vendo a lembrança interessante? Eu não tinha pensado nisso. Muito Quando uma interessante. coisa acontece no amor, o outro lado te dá, você dá e recebe, então você vê assim, bom, eu não estou só no papel de idiota. Aí você vive uma relação construtiva para os dois lados, né? A outra pessoa te dá muito que você também. Você não é só um servidor, você também é servido, né? Interessante você falar isso aí, porque o narcisismo tem justamente isso. Quando você dá, você empobrece. Se você não receber nada em pagamento, você só vai ficar cada vez mais pobre, né? Então, aqui tem, assim, uma leitura muito sofisticada, tá? Que eu encontrei nesse conto do Théophile Gautier, né? Que é um avatar, que lembrou aqui o Marcos, né? Assim, a propriedade do avatar é essa transmigração que vai acontecer mais na frente. O corpo vai para um lugar e a mente para o outro, né? Eles vão trocar de mente
como se fosse um tratamento psicanalítico, porque a suposição, quando você vai fazer um tratamento psicanalítico, é que você vai trocar a sua cabeça, né? Você vai pensar de outra maneira, você vai crescer, você vai desapegar das coisas, você vai ter outros pensamentos. Não vai ser o mesmo que era antes, né? Você tem um outro... Exatamente para isso que você procura, né? É. Tratamento, né? Para não ser o mesmo que era o mesmo idiota de antes, né? Assim, ser mais maduro um pouco, enfim, mas isso é impossível, né? Porque depois o Freud vai desistir disso quando ele fala assim, o amor não tem como, não tem metro, né? Você sempre que você se envolve, você dá as coisas e tem que ver se recebe, né? Então por hoje era isso. É muito rico, né? Que o Théophile Gautier. Algumas pessoas avisaram que hoje também não viria, tá? Deram, assim, um informe, né? O Adriano ficou até 9h30, tinha um compromisso. A Juliana está trabalhando, arrumou um emprego à noite, nem sempre pode participar integralmente, e assim vai, né? A gente vai tocando como pode. Enquanto tiver 4, 5 pessoas, a gente vai tentando ler e atualizar. Eu fiz um áudiozinho hoje, que eu ia até botar para tocar aqui ao vivo, assim, durante uns 10 minutos, tá? Depois eu vou mandar, se os colegas quiserem escutar, assim, como é que o Théophile Gautier também, ele está promovendo o eu dele, né? E nessa leitura, através do narcisismo, a gente quer ver, assim, como é que fulana ficou poderosa, né? Hoje está essa rivalidade entre as mulheres, né? Como é que fulana ficou poderosa? Como é que você vai se dar bem na vida, Mel? Você vai ter um carrão, um apartamento, você vai estar bem de lá no... Entende? Assim, você quer desfilar na sociedade, morar melhor, né? Então, como é que eu faço para me dar bem na vida, né? Que é a ideia do narcisismo, né? O que envolve, de vez em quando, você tem a chance de dar, igual o Jung lá com Freud, vai dar um golpe no amigo, né? Então, nas relações de hoje, que cada um quer se dar bem na vida, salve-se quem puder, nós estamos lendo como é que o Théophile Gautier tem um apuro, né? Dissertativo, na construção do romance, que ele vai mostrar a rivalidade aqui entre o Otávio e o Conde, né? Esse Otávio é mais abestalhado, vai tentar tomar o corpo do Conde, mas aí já estou avançando muito no conto. Lendo o conto, a gente vê isso lá, né? Como é que eu faço para me dar melhor? É o que vai aparecer mais na frente, tá? Ô, Adelmo, Fala. essa leitura começou hoje? Começamos hoje o Avatar. Ah, sim. Começamos hoje. Se você quiser, a gente vai ler às quintas-feiras, vai dar uns 3 ou 4 encontros para terminar aqui o Avatar, tá bom? Fechou, vou comparecer. Agradeço então a Márcia, que já saiu, antes que vão saindo todo mundo, né? Obrigado, Maria. Obrigado, Ricardo. Valeu, Marcos, sua presença, né? Obrigado, Melk. Obrigado, Adelmo. Valeu, rapaz. A gente continua na quinta-feira que vem. Obrigado, Marcos. Boa noite. Boa noite.